A resposta? Quase sempre catastrófica. Uma faísca, sabe? Uma coisinha minúscula, invisível e instantânea, ela pode ser o gatilho para uma liberação de energia simplesmente devastadora. Exatamente por isso que, em certos ambientes de trabalho, a eletricidade é tratada com um nível de respeito que beira o sagrado. Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das seções mais críticas, mais essenciais da norma regulamentadora 10 aqui do Brasil, a seção 10.9. Ela trata justamente da proteção contra incêndio e explosão em instalações elétricas. E olha, isso aqui não é só um conjunto de regras não, são verdadeiras barreiras de defesa, projetadas para evitar o pior cenário imaginável. A nossa jornada hoje vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, a gente precisa entender o que é esse risco invisível. Depois, vamos construir as fundações da segurança. Em seguida, vamos explorar as proteções que são ativas, mais específicas e, por fim, o papel crucial do fator humano nesse processo todo. Vamos lá? Para começar, a gente precisa entender o campo de batalha. E ele não é um lugar óbvio com o perigo estampado. Muitas vezes o perigo ele é completamente invisível. Está misturado no próprio ar que se respira ali no ambiente. Pensa comigo. Refinarias de petróleo, indústrias químicas, até mesmo silos de grãos ou cabines de pintura. Nesses lugares, a operação normal do dia a dia pode liberar gases, vapores ou até uma poeira bem fina que, quando se mistura com o oxigênio do ar na proporção certinha, cria uma atmosfera que é literalmente explosiva. Qualquer instalação elétrica ali dentro opera sob uma ameaça constante. E é aqui que entra um termo técnico fundamental: áreas classificadas. A classificação de uma área não é algo aleatório de jeito nenhum. É um estudo técnico super rigoroso que mapeia exatamente onde, com que frequência e por quanto tempo uma atmosfera explosiva pode existir. É esse mapa de risco que vai ditar o nível de proteção que vai ser necessário em cada cantinho da planta. Ok, então a gente já definiu o risco. Agora, como é que a gente começa a construir a segurança? A NR10 é muito clara. Ela estabelece 2 regras fundamentais, que servem como alicerce, a base de todo o sistema de proteção. A primeira regra é a mais básica, a mais abrangente de todas. Ela estabelece uma linha de base. Antes mesmo de se preocupar com a faísca, o lugar precisa ter um plano sólido de combate a incêndio. Isso quer dizer extintores, hidrantes, sinalização adequada, brigadas de incêndio, tudo alinhado com o que manda a NR23. É a primeira camada, sabe? A proteção mais geral. Agora, a segunda regra fundamental vai um passo além. Ela diz que não basta ter qualquer equipamento elétrico. A norma 10.9.2 exige que cada pecinha, cada componente usado numa área classificada seja especificamente projetado e certificado para não se tornar ele mesmo uma fonte de ignição. Mas o que significa exatamente essa tal de conformidade? Pensa nela como um selo de garantia à prova de falhas. Significa que aquele equipamento passou por testes absurdamente exaustivos em laboratórios especializados, tudo para garantir que, mesmo em operação normal ou até sob condições de falha, tipo um curto-circuito, ele não vai produzir faíscas ou calor suficiente para botar fogo na atmosfera perigosa ao redor. Essa certificação, que geralmente vem com a marcação X, é a garantia de que o equipamento é, por projeto, seguro para aquele ambiente. Certo, com as findações bem estabelecidas, a gente pode passar para as proteções mais dinâmicas. Essas são as regras que lidam com riscos mais específicos e que agem de forma inteligente para neutralizar as ameaças em tempo real. São como escudos inteligentes. Agora, a norma nos leva a um perigo que, olha, é muitas vezes subestimado, mas é extremamente letal: a eletricidade estática. O simples atrito entre materiais, imagina um fluido passando por uma tubulação ou até mesmo o caminhar de uma pessoa, isso pode gerar uma carga estática que, ao ser descarregada, cria uma faísca. Uma faísca perfeitamente capaz de iniciar uma explosão. A regra 10.9.3 exige que esse risco invisível seja ativamente controlado. E como é que se faz esse controle? A norma aponta para uma abordagem de 2 frentes. Primeiro, com proteções específicas que previnem o acúmulo da carga, como o uso de pisos, calçados e vestimentas antiestáticas. E, em segundo lugar, com dispositivos de descarga. Sabe aquelas garras com cabos de aterramento que são conectadas em tanques e equipamentos antes de qualquer operação? É isso. Elas oferecem um caminho seguro e controlado para que qualquer carga acumulada se dissipe para a terra, sem chance de gerar uma faísca. Mas e quando o perigo surge numa fração de segundo? A regra 10.9.4 reconhece uma verdade crítica. Em certas situações, a reação humana é simplesmente lenta demais. Quando um curto-circuito acontece, não dá tempo de pensar. A proteção tem que ser automática, agindo na velocidade da própria eletricidade. Esse sistema funciona em 3 etapas cruciais.
como se fosse um sentinela eletrônico sempre de prontidão. Primeiro, a detecção. Sensores monitoram o circuito o tempo todo. Ao identificar qualquer anomalia, como uma sobrecorrente ou um sobreaquecimento, eles passam para a segunda etapa, o alarme, que notifica os operadores. E, o mais importante de tudo, vem a terceira etapa, o seccionamento automático. O sistema aciona um dispositivo que desliga a energia daquele circuito de forma instantânea, removendo a fonte de ignição antes que ela tenha qualquer chance de causar um desastre. Bom, a gente já cobriu a proteção geral, os equipamentos certificados, os sistemas automáticos, mas e quando uma pessoa precisa intervir, fazer uma manutenção, um reparo? É aí que entra a camada final, e talvez a mais importante de todas. A regra 10.9.5 é categórica. Não deixa margem para dúvida. Ninguém pode simplesmente entrar numa área classificada e começar a trabalhar. É obrigatória uma permissão para o trabalho, a famosa PT. É um documento que formaliza que toda a segurança foi verificada e que o trabalho está de fato autorizado. E é fundamental entender isso. A PT não é só papelada, não é burocracia, é um processo, quase um ritual de segurança. É aquele momento em que a equipe para, analisa todos os riscos envolvidos naquela tarefa específica e confirma que todas as barreiras de segurança, todas essas que a gente acabou de discutir, estão ativas e funcionando perfeitamente. O processo é metódico. Primeiro, uma análise completa dos riscos da tarefa. Depois, a implementação de medidas para controlar esses riscos, que podem incluir até a supressão do agente explosivo. Só então a permissão é emitida, e aí sim o trabalho pode começar, com todo mundo ciente dos procedimentos e dos perigos. A norma ainda oferece uma alternativa poderosa que está ligada diretamente àquela etapa de supressão do agente de risco. Se for possível, por exemplo, usar sistemas de ventilação para eliminar completamente a atmosfera explosiva durante o trabalho, a área é temporariamente desclassificada. Afinal de contas, remover o perigo por completo é sempre a forma mais eficaz de controle que existe. Então, recapitulando, o que a gente construiu aqui foi um sistema de defesa com múltiplas camadas. Ele começa com a proteção geral contra incêndio, passa pela seleção super rigorosa de equipamentos certificados, gerencia riscos sutis como eletricidade estática, usa automação para dar respostas instantâneas e, finalmente, envolve tudo num processo humano, controlado e consciente, que é a permissão de trabalho. E aqui está o ponto mais importante. Nenhuma dessas regras funciona sozinha. A falha de uma camada acaba sobrecarregando as outras. A verdadeira segurança nasce da sinergia entre elas, da forma como elas se apoiam e se complementam para criar uma defesa robusta, resiliente contra uma catástrofe. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A NR10 oferece um manual, as regras do jogo, mas a aplicação eficaz dessas regras depende de algo bem mais profundo, uma cultura de segurança, onde cada pessoa entende os riscos, valoriza os procedimentos e age de forma proativa. A segurança real não está só no papel, mas na prática consciente de todos os dias.